cafeína age no nosso corpo? Nesse vídeo, a gente vai entender o quanto a cafeína de fato melhora a performance esportiva e cognitiva e a forma correta de usar, incluindo alguns novos estudos super interessantes. Vai ser um vídeo bem estimulante. Bora! Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Não se esqueçam, não deixem de se inscrever aqui no canal, a gente está em busca dos 100 mil inscritos no Fala Lu e a gente conta com vocês, cada um trazendo um novo assinante aqui para o canal. A cafeína é talvez, ou provavelmente com toda certeza, a substância psicoativa mais utilizada no mundo. E hoje em dia, essas substâncias têm até um nome chique, né? Nootrópicos. E a gente sempre pensa na cafeína como um estimulante, algo que vai nos deixar mais despertos, mais alertas. Mas além dessa ação, a cafeína também tem um papel bastante conhecido na performance esportiva. E é uma substância que de fato melhora o nosso desempenho. Ou seja, ela é chamada também de substância ergogênica, que é qualquer coisa que melhora a performance esportiva. A cafeína está presente em vários pré-treinos, quase todos os pré-treinos têm cafeína. Está presente também nos cafés especiais, como por exemplo o Ultra Coffee, e no tradicional cafezinho, no nosso expresso. E a gente usa a cafeína com o intuito de melhorar nossa performance nos esportes de endurance, nos treinos de força e também na nossa vida diária, no nosso trabalho, no nosso estudo. Vamos começar entendendo então como é que a cafeína melhora o desempenho atlético e esportivo. Sim, existem dezenas de estudos que testaram a cafeína para o desempenho esportivo e a resposta hoje é um consenso. Cafeína melhora a performance para a grande maioria dos esportes. E por quê? A cafeína prolonga a duração de tempo que a gente consegue ficar num esforço submáximo. Por exemplo, numa corrida onde você está correndo muito perto ali do seu limite. Sem cafeína, você vai conseguir correr por um tempo, vamos lá, 90 minutos. Se você tiver com o efeito da cafeína, talvez você consiga correr por 100 minutos naquele mesmo ritmo. Em atividades mais curtas, de alta intensidade, você também vai conseguir fazer a duração se prolongar. Então, ao invés de ficar 1 minuto no tiro, você consegue ficar 1 minuto e meio com o efeito da cafeína. E nos treinos de força, a cafeína aumenta a velocidade da execução do exercício e o tempo de reação, o que é super importante em um monte de esportes, como luta, arremesso, salto. Ou seja, a cafeína ajuda na performance esportiva. Mas como é que isso se dá no nosso corpo? Isso se dá de duas formas diferentes. A ação da cafeína no sistema nervoso central e nos músculos. E é isso que a gente vai entender agora. Vamos começar então entendendo como a cafeína estimula o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. E essa ação é o que vai fazer o benefício no esporte, mas também na cognição. Nosso cérebro é formado por milhares de células chamadas neurônios. Vamos dar então um mega zoom e olhar como é que é a estrutura de um único neurônio. Ele tem essa parte mais longa, tipo uma cauda, que é chamada de axônio. E quando a gente dá um zoom aqui no axônio, nesse final dele, nós temos uma série de receptores e diversas substâncias que são os neurotransmissores que ficam indo de um neurônio para o outro e a forma como eles se comunicam, é como eles se conversam, como a gente sinaliza as coisas, é como o nosso cérebro funciona e trabalha o dia todo. Um desses receptores que a gente vai ver aqui nesse desenho é o receptor de adenosina. E a adenosina se liga perfeitamente no seu receptor. Na verdade, o encaixe é mais complexo do que está desenhado aqui. Vamos pensar, por exemplo, numa chave tetra. Ela é um pouco mais complicadinha. Mas o fato é que níveis de adenosina vão aumentando desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Por que os níveis de adenosina aumentam no nosso cérebro ao longo do dia? Aí a gente precisa lembrar do famoso ATP. E o nome já diz tudo, adenosina trifosfato, ou seja, o ATP tem adenosina. E o ATP é nossa gasolina, é o combustível para o fornecimento de energia para as nossas células. E o cérebro é um órgão que consome muita energia, ou seja, ele consome muito ATP. E quando ele consome ATP, sobra uma adenosina. Ele vai liberando adenosina à medida que ele vai trabalhando. Essa adenosina vai se acumulando ali no cérebro e ela vai se ligando a esses seus receptores que estão na cauda do axônio. E essa ligação da adenosina no seu receptor
vai suprimindo a atividade do neurônio, vai meio que desligando o neurônio e vai te dando uma sensação de cansaço, vai te deixando menos alerta. E como é que a cafeína vai atuar nisso tudo? Quando você consome cafeína, ela passa lá pelo seu intestino, chega no seu sangue e do seu sangue ela cruza a barreira hematoencefálica e chega lá no seu cérebro. E acontece que a cafeína tem uma fórmula muito parecida com a adenosina, ou seja, ela também se encaixa no receptor de adenosina. Mas pensem, por exemplo, numa fechadura onde duas chaves entram na mesma fechadura. A adenosina se encaixa e consegue desligar o neurônio. Já a cafeína se encaixa ocupando o lugar da chave, mas ela não consegue desligar o neurônio. Pelo contrário, ela só impede que a adenosina se ligue porque o neurônio já está ocupado, ou seja, a fechadura já está ocupada por uma chave, não vai permitir a entrada de outra chave. Ela impede que a adenosina sinalize para o seu cérebro que você está cansado. Então você continua alerta, você continua disposto. E aí, esse é o grande benefício da cafeína, tanto para quem quer mais foco, mais alerta durante o trabalho, ou seja, você está lá estudando, produzindo adenosina porque seu cérebro está trabalhando, consumindo muito ATP. Mas se a cafeína bloqueou os receptores, você não vai sentir que você está cansado. E no esporte? No esporte, a mesma coisa. A gente não imagina, mas quando a gente está fazendo qualquer atividade esportiva, seja ela uma corrida, uma luta, um jogo de basquete, você está gerando um cansaço, uma fadiga mental. E essa fadiga mental muitas vezes é a responsável por fazer com que você diminua o seu esforço. É aquela famosa sensação de esforço que faz com que no quilômetro 35 da maratona você não continue mais fazendo a mesma força. Quando você toma a cafeína, você bloqueia o receptor de adenosina e seu cérebro não percebe que ele está com a fadiga mental causada pelo esforço. E por isso você continua fazendo mais força por mais tempo, você continua sofrendo sem perceber que está sofrendo. Inclusive porque a cafeína também atua nos receptores de dor e também diminui a sensação de dor. Então, de forma direta, a cafeína também tira a sensação de dor causada pelo esporte, o que melhora ainda mais o desempenho esportivo. Vamos para a segunda ação da cafeína que também ajuda nos esportes, que é a sua ação nos músculos. Bom, os estudos mostram que a ação da cafeína nos músculos é direta. A cafeína afeta o cálcio intramuscular, aumentando a sua presença. E o cálcio tem um papel crucial na contração muscular. Vamos dar uma olhada então no músculo do nosso corpo. Vamos pensar, por exemplo, no nosso quadríceps. Está aqui o nosso quadríceps e agora a gente vai dar um zoom enorme, chegando até a estrutura da célula muscular, que é chamada de sarcômero. Bem diferente lá do nosso neurônio, né? E o sarcômero é formado por miosina e adenosina, como a gente consegue visualizar aqui nessa imagem. E a contração muscular nada mais é do que essas fibras se aproximando e se afastando, a adenosina e a miosina. E essa contração só acontece na presença de cálcio. É mais ou menos como se a gente tivesse o cálcio puxando a fibra uma dentro da outra. E a cafeína faz com que os níveis de cálcio aumentem dentro da célula muscular, permitindo então uma maior velocidade da contração muscular e uma melhora de desempenho quando é necessário, por exemplo, explosão. Daí a ação da cafeína, tanto nos treinos de força quanto em esportes que precisam de contração muscular muito rápida. E essa ação da cafeína acontece também no coração, o que é super importante, fazendo com que ele se contraia de forma mais forte, levando mais oxigênio para os músculos, o que é fundamental também na prática esportiva. Agora, vamos entender então a forma prática de como usar a cafeína para ter esses benefícios no desempenho. A dose recomendada é de 2 a 3 miligramas por quilo de peso, o que dá para um adulto médio de 70 a 80 quilos, 200 miligramas de cafeína para manter um bom desempenho. Lembrando que em atividades que duram mais de 1 hora, essa dose pode ser repetida em quantidades menores. Quando você deve tomar a primeira dose de cafeína? A gente sabe que a absorção quase completa da cafeína se dá depois de 45 minutos da ingesta. Então, o ideal é tomar de 30 a 60 minutos antes do momento que você quer o início do efeito, ou seja, antes do início da prova ou do treino. Como é que eu faço com o meu uso de cafeína? Eu não tomo cafeína
em todos os treinos. Eu deixo a cafeína para uma ajuda extra, principalmente nos treinos mais duros, mais desafiadores, mas eu sempre uso a cafeína no dia da prova. E aqui uma dica importante, para quem quer ter o benefício da cafeína no dia da prova, tem que usar em alguns treinos, para você observar a sua reação individual. Tem gente que vai ter muita taquicardia, batedeira, tem gente que pode ter dor de estômago, tem gente que vai ter intestino solto e isso pode prejudicar. Mas quando a pessoa começa a fazer uso nos treinos e se acostuma, ela acaba ficando com o benefício e passa a lidar melhor com esses efeitos adversos da cafeína. Por fim, uma novidade em relação à cafeína, e eu até falei sobre isso num short e gerou alguma controvérsia, que é tomar ou não tomar a cafeína logo ao acordar. Porque tem muita gente que tem esse hábito, né? Acorda, chega na cozinha e já toma o seu cafezinho. E por que a recomendação atual tem sido atrasar o consumo da cafeína por pelo menos 1 a 2 horas pela manhã ao acordar? Isso se deve a uma necessidade de compensação das quedas dos níveis gerais de energia depois do efeito da cafeína. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês por que isso é tão importante. Tem a ver com como o nosso corpo lida com os aumentos dos níveis de adenosina, porque ele lida com esses aumentos. Não é que a adenosina vai só aumentar ao longo do dia, a gente não consegue fazer nada a respeito. Tem várias estratégias que diminuem os níveis de adenosina. Exercício físico, exposição à luz solar, aumento de cortisol, tudo isso diminui os níveis de adenosina no nosso cérebro. Agora pense, se você teve uma noite de sono que não foi das melhores, você acorda já com algum nível de adenosina no cérebro. E aí você toma logo o seu café. O que acontece? Você não permite que a adenosina se ligue aos seus receptores e você se sente alerta, você se sente disposto. O problema é que quando o efeito da cafeína passa, você tem um mega efeito rebote, porque os níveis de adenosina que já eram altos não foram eliminados através de outras estratégias e eles ainda se acumularam durante o efeito da cafeína. E aí você do nada vai ficar muito cansado, muito exaurido, não vai conseguir nem trabalhar direito. A cafeína apenas bloqueia os receptores de adenosina, mas ela não elimina a adenosina. Então você tem que reservar 1 hora ou 2 do período da manhã para permitir que seu corpo trabalhe naturalmente essa eliminação da adenosina, seja com luz, seja com movimento. E aí só depois que é recomendado o uso da cafeína. A única exceção para o consumo imediato de cafeína assim que sair da cama é quando você vai treinar. Aí você vai ter os benefícios da cafeína, que vai ser utilizada totalmente ali durante o treino e ainda vai ter os benefícios da atividade física nas reduções de níveis de adenosina. Então, quer tomar café ao acordar? Perfeito! Já engata o treino e essa é a melhor sequência para um dia produtivo e cheio de energia. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu. Cafeína ajuda na performance esportiva e também na performance cognitiva. No esporte, ela tem uma ação no sistema nervoso central, limitando a sensação de cansaço e também no músculo, aumentando a quantidade de cálcio e ajudando na contração muscular. E se possível, quando não for treinar, espera pelo menos 1 a 2 horinhas antes da primeira dose de cafeína no seu dia. Isso vai ensinar o seu corpo a lidar com seus níveis de adenosina de maneira mais natural. É isso aí, quero que vocês comentem. Quem usa cafeína no treino? Vocês estão usando a dose certa? Vocês estão, por exemplo, fazendo uma nova dose quando o esporte dura mais de 1h30? Isso é importante, senão você deixa de ter o benefício depois que os níveis de cafeína baixam e aí você pode sim ter uma sensação de esforço tremenda. Então, não deixem de retomar as doses de cafeína durante a atividade física. É isso aí e até o próximo vídeo.